Saudações tricolores, verde, branco e grená. Fluminense e Flamengo ficaram 0-0 no primeiro jogo das oitavas finais da Copa do Brasil 2023. Eu sou o Beto Serra, Suburbano Tricolor. Antes de começar o pós-jogo, eu quero pedir pra galera se inscrever no canal do Suburbano Tricolor, lá no YouTube. Galera que gosta, né, do conteúdo, dos vídeos, dos pós-jogos que eu faço. Os vídeos vão pro YouTube. E a galera que gosta, né, dá uma ajuda lá. Se inscrever lá no meu canal e deixar o like aí para o YouTube poder recomendar os vídeos para mais pessoas, tá bom? Falar um pouquinho sobre esse jogo. Acho que a gente precisa ter bastante calma para falar. Ontem eu saí do Maracanã transtornado, mas a gente precisa ter calma para falar sobre esse jogo, porque são várias coisas que a gente tem que saber separar, a gente tem que saber ponderar. Ontem, o Diniz optou por botar o Pirani. E assim, eu vi muita gente reclamando do Pirani. Ele não fez uma partida... Ele não se destacou, mas eu acho que ele foi longe de fazer uma partida tenebrosa, uma partida desastrosa. E o Diniz falou uma coisa na coletiva que, assim, a visão do treinador, do cara que entende daquilo ali, às vezes, você vê ele falando certas coisas, você passa a pensar de outra forma. Eu saí do Maracanã ontem com a impressão de que o Pirani errou tudo que tentou. E aí o Diniz na coletiva falou que ele foi importante taticamente, porque taticamente ele cumpriu aquilo que o Diniz pediu para ele. E aí você vai ver alguns lances de jogo, né, alguns momentos. Você vê que o Pirani, ele foi... o que foi delegado a ele foi ficar numa parte do campo. E ele fez isso. Ele ficou naquele trecho do campo que o Diniz pediu. Obviamente ele não deu a mesma dinâmica que o Alexander dá. Ah, mas o Pirani não ficou na mesma posição do Alexander. Não. Mas o Alexander, ele não fica só na posição de segundo volante. Ele vai até a frente, ele faz lateral, ele faz meia ofensiva. E é lógico que o Pirani não iria fazer o que o Alexander faz, nem na meia ofensiva. O Lima jogou de segundo volante e não fez o que o Alexander faz de segundo volante, porque ninguém ali vai fazer, nem o André. O Alexander, ele é mais dinâmico do que o André. Eu não estou discutindo qualidade de jogador, não estou discutindo isso, estou discutindo o papel de cada um. O Alexander tem um papel único, que a gente já sabia que ia sentir muita falta dele. Como o Flamengo sentiu do Pedro. Provavelmente, se o Pedro tivesse em campo ontem, o Flamengo não terminaria o jogo sem fazer gol. Porque o Pedro é um fazedor de gols. Mas enfim, é o problema deles também, né? O que a gente pode... Quer dizer, eu falo por mim. O que a gente pode questionar do Fluminense foi o seu primeiro tempo. Mas também a gente não pode só questionar o primeiro tempo que o Fluminense fez, alegando que o Fluminense foi muito mal. Por quê? Vamos primeiro aos números do jogo, né? Posse de bola, 45% do Fluminense, 55% do Flamengo. Pelo que foi o jogo, você imaginava uma posse de bola lá para 70% do Flamengo, né? E não, foi 45-55. Finalizações, 7 do Fluminense, 18 do Flamengo. Sendo que dessas 18, o Flamengo deu 5 no gol. E o Fluminense deu 3. Das 7, deu 3. E finalizações para fora, o Flamengo deu 8 e o Fluminense 2. Escanteios, o Fluminense teve 6. A maioria, eu acho, ou todos, agora eu também não vou saber, não vou lembrar, no primeiro tempo, no segundo tempo. E o Flamengo deu 8. Cartões amarelos. Isso aí é o que mais me revoltou, cara. Deixa eu só anotar aqui os 11 minutos de acréscimo para depois não esquecer. 11 minutos, eu vou falar depois disso. O Fluminense teve um cartão amarelo e o Flamengo 0. Esse salvo engano, foi pro Diniz, eu acho. E o Flamengo 0.
E, rapaz, eu não anotei faltas, mas eu lembro de cabeça. E cartão vermelho, 1 Fluminense, 0 Flamengo. Faltas, 22 pro Flamengo, 5 do Fluminense. 22 faltas e nenhum cartão amarelo. Se você se aprofundar nisso aí, nesses números, porque não é só falar, são 22 faltas. Você pode, dependendo do que aconteceu no jogo, falar, não, mas foram 22 faltas de jogo. Espaçadas. Ok. Agora, nesse jogo de ontem, se você se aprofundar nesses números, você vai ver que teve putaria. E antes de começar a falar do Daronco, quero deixar claro aqui que eu sou clubista pra caralho. A gente tem que ser clubista, mas a gente não pode ser injusto. A gente precisa tentar basear os nossos comentários com a maior justiça possível, seja benéfico ao nosso clube ou não. Então eu sempre tentei pautar os meus comentários na justiça, mesmo não gostando do que eu mesmo estava falando. E já tomei muita porrada de tricolor. Falava que eu estava passando pano, né, para outros times, ou naquela vitória sobre o Sporting Cristal pela Libertadores, foram reclamados 3 pênaltis pro Fluminense, 3 pênaltis em cima do Cano. E eu falei assim, gente, olha só, o terceiro é muito claro, né, que o jogador lá do Sporting Cristal quase arranca a camisa do Cano. O primeiro, eu não consegui no replay, acho que deu replay uma vez, não consegui entender se foi ou não, pelo ângulo e tal. E o segundo, eu tenho as minhas dúvidas, eu acho que é uma parada muito mais interpretativa, eu não daria, porque o jogador até acertou o Cano, mas ele estava olhando totalmente para a bola, foi o que aconteceu com o Marcelo contra o Cruzeiro, acertou o jogador do Cruzeiro, mas estava olhando para a bola, o pé dele descendo, bateu no jogador do Cruzeiro, eu não daria falta, não daria o pênalti, né, que foi dentro da área, enfim. E aí tomei muita porrada de tricolor, porque tu tá maluco, fica passando pano pra arbitragem, foram 3 pênaltis. Cara, mas desses 3 eu tenho certeza de um eu acho que não foi, ou eu não daria, mas é questão interpretativa. Não seria nada demais se ele desse, como eu acho que não foi nada demais ele não dá. E o outro eu não consegui entender. Tomei muita porrada de tricolor. Contra o Cruzeiro, eu vi muita gente reclamando da arbitragem, reclamando do pênalti que ele marcou do Manuel, e eu não consegui entender o pênalti do Manuel. Mais uma vez, o replay não me fez entender. Eu não sei por que tá passando tão pouco replay, né? Então, pelo ângulo que eu vi, eu não podia cravar. A gente tem que ter responsabilidade nas coisas que a gente fala. Não adianta eu chegar aqui e esbravejar contra a arbitragem, o caralho, sem ter certeza do que eu vi. Só pra falar, só pra ser mais um a falar, a reclamar. Uma coisa é eu, torcedor lá fora e tal. Outra coisa eu falando aqui pra algumas pessoas que vão escutar o que eu tenho a dizer e pode ser que algumas dessas pessoas mudem de opinião pelo que eu estou falando. Então eu tenho a obrigação de tentar ser justo. Café, galera, tá ficando frio, preciso tomar. Agora acabou. Então eu tenho a obrigação de tentar ser justo. E aí fui justo, falei, cara, eu não vi nada demais na arbitragem. O pênalti do Manuel, eu não consegui formar uma opinião sobre ele. De resto, não achei muita coisa demais. Acho que o jogo ficou parado para muito tempo de acréscimo. Porra, só faltaram me tirar dos grupos de Fluminense. E eu não gosto de falar de arbitragem. Na verdade, a única que eu faço questão de falar muito é do Baldassi em 2008, né? Aquele desgraçado. Eu faço muita questão de falar sempre que eu posso daquele infeliz que tirou a Libertadores do Fluminense. Mas de resto, eu prefiro não falar, não me pautar na arbitragem. Elogiei o time do Flamengo na final do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca e falei da não expulsão do Léo Pereira na falta do Arias, mas
O Fluminense perdeu aquele jogo. Mas pautei meus comentários no Fla-Flu, não na arbitragem. Então, assim, mas ontem, cara, eu vi muita coisa já no Twitter agora de manhã que, pô, cara, é muito difícil você tentar debater, principalmente com o torcedor de time rival, de uma forma imparcial ou justa. Porque o cara só quer saber do time dele ali. Cara, eles falam que o Daronco inverteu muitas faltas e ajudou o Fluminense a se segurar lá atrás. Cara, que jogo que eles viram, cara. Que jogo que eles viram. Porque o jogo que eu vi foi o seguinte, falei isso para meus amigos flamenguistas e vou falar aqui. A estratégia que o Sampaoli traçou, que foi diferente da do Vitor Pereira. Do Vitor Pereira era esperar o Fluminense tentar sair no contra-ataque, deu certo no primeiro jogo da final e deu completamente errado no segundo. E a estratégia dessa vez era: vamos apertar a saída de bola dos caras. O Léo Pereira falou isso na Zona Mista ontem, tá? Vamos apertar a saída de bola dos caras e, nas vezes que eles conseguirem sair, a gente vai parar a jogada. Isso é estratégia. Isso não é crime. Isso é válido. É estratégia. Agora, a coisa começa a mudar de figura, começa a interferir no jogo quando o árbitro é conivente com o rodízio de faltas. Porque nós temos dois tipos de rodízio de faltas. Um, que é vários jogadores fazendo falta no mesmo jogador, ou vários jogadores fazendo falta em vários outros jogadores. Isso é rodízio de falta. Foi exatamente o que o Flamengo fez. E teve uma hora, numa dessas faltas, que o Daronco foi lá para alguém do Flamengo e gesticulou o rodízio, né? Apontando, pá, e fez assim, como se tivesse, ó, acabou, a próxima eu vou começar a dar cartão. E aí você pensa assim, eles vão fazer mais, ou talvez o Daronco deixe passar 2 ou 3 e comece a dar o cartão. E eles vão começar a parar de fazer. E a gente vai poder jogar, porque a gente não conseguiu jogar no primeiro tempo. Mas não, eles continuaram a fazer o rodízio de faltas livremente, e o Daronco fingiu que não viu. E aí a gente ou não conseguia sair porque a marcação dele estava bem ajustada, ou não conseguia sair porque eles faziam a falta. E nada de punição. A gente não conseguiu jogar, porra. Não conseguimos jogar. E o Flamengo pra cima, ok, veio pra cima. O Flamengo ontem, eu vi o Fluminense jogando ali com a camisa do Flamengo, porra. O Fluminense joga exatamente assim, vindo pra cima, pressionando. Só que o Fluminense é muito mais eficiente do que o Flamengo foi ontem, né? Mas a gente pode falar que o Flamengo estava afetado pela falta do Pedro e tal. Mas o Flamengo ontem jogou com o ímpeto do Fluminense. Não sei se é porque eles estão mordidos da final do Campeonato Carioca, que é completamente compreensível. Mas o Flamengo não estava jogando assim com ninguém, pô. Jogou ontem. E aí é o que eu sempre falo. Errado é quem não joga assim em clássico. Porque eles adoram falar que mas contra o Flamengo? Contra o Flamengo dão a vida. E ontem eles fizeram exatamente isso. Deram a vida contra o Fluminense. E eu sempre falo, quando falam isso, contra o Flamengo dá uma vida. Eu sempre falo assim, cara, mas errado é quem não dá vida em clássico. Tem que dar mesmo. Mas o Fluminense ontem não conseguiu jogar, porra. E o Daronco foi conivente. O Daronco não puniu o rodízio de faltas como deveria. Ia inibir o time deles de fazer o rodízio. Ia inibir. Pendura 1, pendura 2, irmão. Eles vão parar, cara. E aí a gente já ia ter espaço para jogar. Eu acho até que a gente não ia conseguir criar muito, porque ontem o Fluminense não estava bem. Mas não teve chance de tentar. Não teve chance de tentar. No segundo tempo,
deu para perceber, no pouco tempo que a gente estava com 11 jogadores, deu para perceber que a gente voltou um pouco diferente. Uma postura um pouco diferente. E aí logo o Felipe Melo faz a falta no Gabriel Barbosa e é expulso. E aí vamos lá. Na minha opinião, tá? É engraçado que eu apanho de tricolor e apanho do rival, porque eu falo o que eu acho justo, né? Não quero agradar ninguém, eu só falo o que eu acho justo. Felipe Melo deu uma entrada no primeiro tempo que eu achei que era passeio de cartão amarelo. E o Daronco não deu. E aí naquela falta do Gabigol, no Gabigol, ele tomaria o segundo amarelo, porque ele tomou um amarelo, ou tomaria direto o vermelho, como eu acho que deveria ser. E aí quando ele toma o amarelo, eu falei pros meninos, falei, ó, isso aí é pra vermelho, bicho. Isso é pra vermelho. E aí o VAR chamou o Daronco consegue errar num lance simples desse, né? Chamou o Daronco, falou assim, vem ver o lance. E aí ele foi lá, viu a merda que ele tinha feito, voltou, anulou o amarelo e deu o vermelho. Pra mim, correto. Pra mim, correto. E o Felipe Melo não fez errado, não. Ele tinha que matar o contra-ataque, irmão. Ele trocou um muito possível gol pela expulsão. Pra mim, o Felipe Melo foi correto, tá? E aí, ele foi lá, voltou, viu no VAR e expulsou. Depois o Gabigol dá um pisão no Ganso, que alguns amigos flamenguistas, cara, falaram que foi sem querer. Cara, se você vê o lance, é muito claro a intenção do pisão, né? E o Samuel Xavier, no primeiro jogo da final, deu aquele pisão no tornozelo do Ayrton Lucas, eu acho, não lembro agora. Sem querer também, bicho. Mas foi imprudente e foi expulso. Na frente do Bandeira, do assistente, o Gabigol pisou no tornozelo do Ganso e nada. E o VAR? Por que o VAR não chamou? Vem cá, Daronco. Vem ver um negócio aqui. Porque lance para expulsão direto, o VAR se mete. O VAR interfere. Como interferiu no Felipe Melo. Por que o VAR não interferiu no lance do Gabigol com o Ganso? Não sei. Ou será que o VAR interferiu, chamou e o Daronco cagou? A gente não sabe. Isso que é bom depois a gente ouvir os áudios, né? E aí o Flamengo termina o jogo com 22 faltas. E nenhum cartão amarelo, bicho. É impressionante e inacreditável. E aí o Fluminense, depois que perde o Felipe Melo, eu tenho pra mim que o Diniz estava planejando botar o John Kennedy para dar uma velocidade pro Fluminense, poder sair de trás. E aí com o lance da expulsão, cara, ele teve que mudar os planos. É complicado. E aí o Fluminense não conseguiu sair. Aí mesmo que o Flamengo foi pra cima, fez o que tinha que fazer, pô. E aí, no segundo tempo, depois que perdeu um jogador, vale ressaltar a força do Fluminense de se defender. O Fluminense estava muito bem postado, a gente via isso, mesmo da Sul, que é uma merda pra ver jogo, e a gente insiste em ir pra lá por tradição. A gente via a linha do Fluminense muito bem postada. E o Flamengo tocando bola na intermediária ali. Não tinha jogada de profundidade, não conseguia muito entrar na área do Fluminense, porque a zaga do Fluminense estava muito bem postada. O Nino ontem fez um partidaço. E o Fluminense continuou muito bem postado. E conseguiu sofrer e aguentar. A gente aguentou a pressão absurda do Flamengo. Né? Méritos para a defesa do Fluminense, que mais uma vez foi bem. Então acho que pelo segundo tempo a gente tem sim que exaltar a nossa força defensiva. A gente ainda perde Marcelo, que é um jogador importante. Enfim, a gente já estava desfalcado. É muito difícil, cara. A gente pegou um time que tem um elenco melhor, mais qualificado. Porque o momento não é bom, mas ali no campo os caras são mais qualificados, irmão. E o Fluminense está jogando melhor. Tá. Mas ontem o Flamengo jogou melhor. Ontem o Flamengo foi melhor. E a gente conseguiu, mesmo depois de perder um jogador, aguentar a pressão, a pancada
e sair com 0-0. E aí eu vi um amigo vascaíno falando que, pô, mas no Fluminense Vasco, o Vasco ficou lá atrás o tempo todo, e aí vocês falaram que o Vasco jogou como um time pequeno, e ontem o Fluminense ficou lá atrás o tempo todo, e eu tô vendo vocês elogiarem a postura defensiva do Fluminense. Cara, vamos lá. É uma comparação meio escrota essa, né? Porque é muito raso, é muito fácil você falar isso. Ah, porque o Vasco ficou lá atrás, é time pequeno, e o Fluminense ficar lá atrás é guerreiro. Não é só isso, né, irmão? O Vasco abdicou do jogo desde o primeiro minuto. Desde o primeiro minuto. O Vasco optou por não sair. O Fluminense não conseguiu sair. Por quê? O Flamengo estava marcando muito bem na nossa área. E às vezes que a gente conseguia sair, o Flamengo dava porrada e tá tudo certo, parava jogado. Por isso que eu falo que se o Daronco tivesse dado os cartões, teria inibido essas faltas na entrada da nossa área e a gente conseguiria sair mais. Agora, não tem como comparar o Fluminense Vasco com esse Fla-Flu, bicho. Não tem. A única coisa que a gente pode comparar é que nos dois jogos um time amassou o outro. Tudo bem. Agora, no Fluminense Vasco, o Vasco optou por não sair. Estava satisfeito com o empate. No segundo jogo, no Fla-Flu, o Fluminense não conseguiu sair. E quando optou por ficar mais, foi porque já estava com um jogador a menos e tomando porrada, tomando pressão, pô. É muito diferente. Não tem como você fazer uma comparação rasa dessas, bicho. Não tem, tá? Nem pra gente estar falando de Vasco aqui, a gente está falando de Copa do Brasil. O Vasco caiu na Copa do Brasil há muito tempo já. Mas só tô passando para vocês o que foi falado para mim. Coisas absurdas. Coisas absurdas, tá? Aí o pessoal no Twitter tá discutindo a torcida do Flamengo, calor do Fluminense. Porque, cara, eu vi a postagem de um São Paulino falando. Cara, você não pode tirar uma conclusão de que uma torcida calou a outra vendo o jogo pela televisão, bicho. Me desculpa. Tem até uma foto circulando lá com um microfone na torcida do Flamengo. Todo jogo é isso, cara. Entre vários times. Tem microfone nas torcidas. Ontem, pelo que deu pra entender aí dos tweets que eu vi, só tinha microfone em uma torcida. Porque quem tava vendo pela televisão viu que a torcida do Flamengo cantou mais. Eu vou falar o que eu vi porque eu tava lá, tá? Eu não vi pela televisão, eu não fui manipulado pelo que a Globo quis me mostrar, não. Eu tava lá e eu vi. O que eu vi foi o seguinte: há muito tempo eu não vi a torcida do Flamengo cantando do jeito que cantou ontem. Mas por quê? Porque o Flamengo ficou desde o primeiro minuto em cima. E aí, quando tá em cima, os caras apoiam. Quando tá tomando porrada, quando tá tomando sufoco, eles ficam calados, porque eles são assim. Mas ontem estava em cima, eles estavam cantando. Agora, é surreal você imaginar que uma torcida que está em menor número, que no caso a de ontem era a deles, vai calar uma torcida que está em maior número, bicho. Com as duas cantando ao mesmo tempo, isso não existe. Eu já falei isso aqui em outras oportunidades. As duas cantando ao mesmo tempo, uma não vai ouvir a outra. Então você não pode falar que uma calou. Não calou, cara. Não cala, não abafa, não adianta. Vocês cantando daí, vocês não vão nos ouvir. Nós cantando daqui, nós não vamos ouvir vocês, cara. Cara, é uma parada muito simples, só que o pessoal gosta de fazer... enfim, gosta de fazer show. Bom, resumindo, para acabar a live, eu acho que ficou barato pela pressão que a gente aguentou, né, que a gente tomou e aguentou, por estar desfalcado e estar com um jogador a menos. E agora, para o segundo jogo, a gente já sabe, ou pelo menos a gente já imagina o que o Flamengo vai fazer. A gente imagina que faça exatamente isso. A gente imagina que o próximo árbitro, que eu ouvi por alto, eu não sei, né, tem que esperar confirmar, mas eu ouvi que vai ser o Rafael Claus. Puta que pariu, né, cara? A gente imagina que o próximo árbitro não vai ser conivente com o rodízio de faltas do Flamengo, que eles vão entrar para fazer de novo. E a gente imagina que vai ter alguns jogadores de volta, que a gente vai conseguir jogar. É o que a gente espera, né? Então, acho que ficou barato porque, apesar do sufoco, da pressão, continua em aberto, continua tudo igual, continua 0-0. Né?
Nessas horas a gente pode se apegar ao Campeonato Carioca, que a gente reverteu 2-0 e fizemos 4, né? Enfim. E a classificação completamente possível. A gente precisa melhorar, porque a gente vem caindo de produção, isso aí tem que ser falado. Mas acho que muito provavelmente o jogo da volta vai ser uma história completamente diferente. E o que a gente tem que ficar ligado é que a torcida dessa vez vai ser deles. A gente vai estar em minoria. Mas eu acho que isso não é tão problema assim, porque o Fluminense sabe jogar com a torcida adversária em maioria e não cede a pressão. Espero que os jogadores lesionados voltem. O Alexander, não sei se vai ter condição de jogo até lá, mas quem sabe, né? O filho é foda, tomara que sim. Mas o Martinelli já vai ter voltado. Espero um jogo diferente em todos os sentidos. E classificação completamente possível, vamos acreditar. Nesse segundo jogo eu não comprei o ingresso, eu não vou. Eu sempre vou nos jogos que o Fluminense tem o mando. Nesse jogo eu não vou, mas acho completamente possível a classificação. A gente precisa melhorar nosso futebol, nossa atuação precisa melhorar, mas eu acho que algumas coisas não vão se repetir, como a conivência do árbitro com as faltas do Flamengo, e a gente sabe mais ou menos como eles vão vir, né? Então acho que facilita para o Diniz entender como deve botar o Fluminense para jogar. Espero que dê certo, que a gente saia classificado, totais condições de sairmos classificados, tá? O jogo tá completamente aberto. E é isso. O Fluminense agora joga sábado pelo Campeonato Brasileiro. É um jogo importantíssimo, que eu espero que o Diniz não poupe, porque é um jogo que a gente pode pegar a liderança, um clássico, e também a expectativa boa, de que a gente possa fazer um bom jogo, ter uma boa vitória e assumir essa liderança já na próxima rodada, 6h30 da noite, Botafogo e Fluminense. E eu volto, ou no domingo ou na segunda, não sei ainda como é que vai ser minha escala de trabalho, para fazer o pós-jogo dessa partida. E é isso, obrigado para quem ficou até aqui. Pedir mais uma vez para se inscrever no canal do Suburbano Tricolor, deixar seu like no vídeo, e é isso. Isso aqui é o Fluminense pra caralho. Tamo junto, até a próxima.